Vamos definir o conteúdo das variáveis de instância da classe aluno. Nome: Bruno Ismarsaro Baselato. Curso: Engenharia de Computação. Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, as variáveis globais. Professor: Leandro Costa Longa. Matéria: Linguagens de Programação. Vamos lá? Bom, nessa videoaula nós vamos falar dos métodos e classes em Ruby. Primeiramente, os métodos. Para se definir um método, é da seguinte forma: def, nome do método, e os parâmetros, com ou sem parêntese, não faz diferença em Ruby. Depois, o corpo do método e end. Bom, a passagem de parâmetro em Ruby ela é feita por cópia da referência. E o momento da passagem de parâmetro é no modo normal. E vale lembrar também que em Ruby não necessariamente precisa de um return para retornar os valores. Se você colocar apenas a variável no final da linha, no final do método, ele vai retornar aquela variável, como nós vamos ver no exemplo do slide a seguir. Bom, como eu falei que ele retornaria, no primeiro exemplo de parâmetro padrão, eu tenho passo como um parâmetro padrão. Se eu mando para o método incrementa um parâmetro, então ele vai associar o valor dele à variável valor. Se eu passo 2, vai ter a variável valor e passo deixará de valer 1 para valer o que eu mandar. E aqui eu boto incrementou o valor mais passo end. Bom, essa função retorna valor mais passo sem precisar de escrever return. Ele já retorna por estar ali no final. Uma outra forma também de método são os métodos de parâmetros variáveis, ou seja, eu não defino quantos parâmetros eu vou mandar para aquele método. Aqui nós temos como exemplo o método soma, que recebe a lista de parâmetros params. Sim, um método de com parâmetros variáveis encara o que ele recebe como um array de 0 a n elementos. Ou seja, se você não manda nenhum elemento, é um array vazio. Aqui, ele soma os valores de todos os parâmetros que você mandou para a função e retorna o valor da soma. Por exemplo, aqui, put soma. Eu não mandei nenhum parâmetro para o método soma trabalhar. Então, ele retornou 0. Depois, na linha seguinte, put soma, mas aí eu já mandei 3 parâmetros, 10, 10 e 10. Então, ele retornou 30, que é a soma dos parâmetros. Bom, em Ruby, nós temos as classes. As classes sempre abertas. As classes abertas. Aqui nós temos como exemplo a classe pessoa, attreader, nome, CPF, idade. Bom, o que seria attreader? Attreader é um exemplo de metaprogramação em Ruby. Ele define o método getter, enquanto attwriter define o método setter e attessor define ambos, tanto setter, tanto getter. Aqui nós temos o método initialize, que é um construtor para criar novos objetos. E também vai lembrar que em Ruby todos os atributos são privados e todos os métodos são públicos por padrão.
o Ruby permite definir opcionalmente o tipo de acesso usando 3 palavras-chave: public, público, private, privado e protected, protegido. E aqui nós temos um método definido dentro da classe chamado to_s. Se você lembrar, no vídeo 2 anterior a este, eu dizia que to_s era um método de casting, ou seja, você converter um objeto de um outro tipo para string. E esse método ele pertence à classe string. E a classe string é aberta, como as classes são abertas. E por isso é possível alterar o método, que os métodos eles são públicos, por padrão na linguagem. Eu alterei, então, o método to_s no tempo de execução do meu programa. E ali eu defini que to_s retornaria uma string. E não converteria uma string. Ele retornaria uma string. Então, depois, com a classe já fechada, na linha de baixo, pessoa recebe pessoa.new. Mandei o valor das variáveis para o objeto. E depois puts pessoa.to_s. Ou seja, vai imprimir o que to_s retornar. E ali no comentário, em linha de comentário, é escrito o retorno, ou seja, ele não vai converter o objeto pessoa para string. Ele vai pegar e vai utilizar do método que foi definido na classe pessoa. Bom, aqui vem uma frase que representa com clareza um tipo específico de polimorfismo do Ruby. Se anda como um pato e faz barulho como um pato, então deve ser um pato. Ou seja, se ele percebe que aquele objeto tende a ser trabalhado com o método tal, então ele trabalhará com o método tal. Como no exemplo a seguir, nós definimos duas classes, a classe pato e a classe ganso. Em ambas as classes, nós definimos dois métodos, e também em ambas com os mesmos nomes. Porém, o quack do pato retorna quack, enquanto o nada do pato retorna pedal pedal. E o quack do ganso retorna honk, e o nada do ganso retorna splash. Aqui nós definimos outros dois métodos. O método faz pato quacar, que escreve o quack do objeto que foi dado como parâmetro do método. Depois faz pato nadar, que escreve o nada do objeto na qual foi passado como parâmetro. Depois a gente percebe aqui no exemplo. Faz pato quacar. Eu passo um pato para ele e ele retorna quack. Faz pato quacar. Mando um ganso para ele, um objeto do tipo ganso para ele, e ele faz honk. Faz pato nadar, manda um pato e ele faz pedal pedal. Faz pato nadar, manda um ganso e ele faz splash. O interpretador ele ficará feliz em fazer com que o objeto seja tratado como um pato. Na prática, isso significa que, em vez de fazer verificações de tipo de um objeto, você deve se preocupar se este objeto é capaz de executar o método que você precisa. Neste caso, o objeto que foi declarado no primeiro método aí, faz pato quacar, que retornou quack, era um pato. Então, quando o método faz pato quacar recebeu um pato como parâmetro, ele já sabia que o quack que ele deveria chamar era o quack da classe pato, porque era um objeto da classe pato. Então, quando ele recebeu um ganso como parâmetro, ele chamou o quack da classe ganso. Ou seja,
ele, em vez de fazer verificações de tipo de um objeto, você só deve se preocupar se esse objeto é capaz de executar o método que você precisa, como eu havia falado antes. Esse é um polimorfismo típico de Ruby, o duck typing. Bom, então eu falei dos métodos e das classes em Ruby, como que funcionam. Este é o último vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado. Tchau.